Over the past several days, 3 females have been found dead. Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming now. You really want what happened to this woman happen to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River, a limited series. Streaming now. Only on Peacock. Você está ouvindo o História FM. Assassin's Creed, uma das franquias de jogos mais vendidas da história, é uma franquia que trata de temas históricos e esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Robson Belo, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Robson, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Robson Scarasati Belo, eu pesquiso no programa de História Social da FEFELESH USP a série Assassin's Creed, entre outras séries de jogos históricos. Meu trabalho de pesquisa acadêmica é sobre memória e indústria cultural, principalmente nos videogames. No meu mestrado, eu trabalhei com a série Assassin's Creed de 2007 a 2015. E agora, no pós-doutorado, eu estou trabalhando com a série de 2017 a 2020, os modos Discovery Tour. Então, Assassin's Creed faz parte da minha jornada acadêmica e já faz uns mais de 10 anos. Então é um prazer estar falando aqui com vocês sobre isso. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais a franquia e, claro, as implicações dela no ensino de história, depois que eu der um recado para vocês. Uma das características mais marcantes da maioria dos personagens da franquia Assassin's Creed, que é o tema de hoje do História FM, claro, é o uso daquele capuz para esconder a identidade do protagonista. E sabe onde é que você encontra capuz também? Nos moletons da Insider, que é a patrocinadora desse episódio do História FM. Tá de sacanagem, xerife! E ok, eu sei que esse momento tá meio quente, não é a hora, né, não é a época mais convidativa para se comprar uma roupa de frio, mas a hora que esfriar você vai me agradecer pela dica. E, claro, a gente não pode esquecer que as roupas da Insider são perfeitas para o calor também. Eu tô falando isso há meses, né? E eu falo em especial das Tech T-shirts, porque elas desamassam no corpo com o calor do seu corpo, elas não esquentam tanto, deixam o sol evaporar mais rápido e, como elas não desbotam se você cuidar direitinho, elas acabam tendo um baita custo-benefício no médio e no longo prazo. É só cuidar direitinho que ela vai durar muito tempo na tua mão antes de virar pijama. E você vai ver que vai valer a pena em termos de custo-benefício no longo prazo, porque ela dura mais que as camisetas tradicionais. E nesse mês você consegue 15% de desconto com o meu cupom HistóriaFM ou acessando o link da descrição desse episódio, que te dá o desconto automaticamente, nem precisa escrever o cupom no fim da compra. Nesse mês o consumidor todo dia rola uma mudança nas promoções do site, e se você der sorte de conseguir juntar o meu cupom com as promoções certas do dia, você pode chegar até 35% de desconto. Então aproveita lá, porque depois de usar Insider você não quer voltar atrás. E é claro que eu vou falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque ela financia o História FM, o que de fato fez esse podcast surgir. Era a campanha do canal que bancou o podcast, aí depois eu parei com o canal, resolvi me dedicar só ao História FM, e ela hoje mantém esse podcast no ar. E você pode fazer isso, você pode ajudar o História FM a continuar no ar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Eu boto um valor bem baixo, porque eu sei que muitas pessoas gostariam de apoiar projetos independentes, mas às vezes o valor do apoio é um pouquinho alto, pesa no orçamento. R$2 é um valor bem baixo, que eu não reajusto, é uma política minha de não reajustar, para que o máximo possível de pessoas possa fazer parte da nossa campanha. E você pode fazer isso como? Acessando apoia.se/obrigahistoria e fazendo seu apoio a partir de R$2 por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são
Cássio Emig, Cleonice Lina, Guilherme Fernandes, Brian Marim, Carlos Cardoso, Leon Neves, Flávio Correia, Adenilson Rodrigues, Pedro Cochino, Rafael Saltori, Natália Rezende, Paula Mendes e Stanley Rodrigues. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que o História FM existe, e se você quer fazer parte disso também, é só acessar apoia.se/História e contribuir com qualquer valor que couber no seu bolso a partir de R$2 por mês. Se quiser fazer um apoio pontual, sem recompensa nem nada, de um jeito mais simples, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Você talvez conheça a Ordem dos Assassinos da série Assassin's Creed, em que o personagem Altair é um membro dessa ordem, que existiria desde a antiguidade e continuou operando até a era contemporânea. Essa longa existência é uma parte de ficção do jogo. Bom, pra gente começar, eu acho que o melhor lugar é justamente o primeiro jogo da franquia, que se chama apenas Assassin's Creed. Você poderia falar sobre a criação desse jogo e o básico do enredo dele para o pessoal entender onde ele se localiza historicamente falando? Claro. O primeiro Assassin's Creed é um jogo de 2007. Ele nasceu como uma ideia para um novo Prince of Persia, que é uma série da Ubisoft, que é uma produtora franco-canadense, que se trata de um príncipe da Pérsia que faz grandes malabarismos, enfrenta seres fantásticos, etc. E essa série existe desde os anos 80. Mas aí, a partir disso, a produtora ela se inspirou num grupo real religioso do século XI e XII, que é um grupo ismaelita, que deu origem à palavra assassino. Um dos nomes desse grupo ismaelita era Hashashins, que vai, por uma série de transformações, se tornar Hashashin assassino em português. E aí essa história do primeiro Assassin's Creed vai se passar durante a Terceira Cruzada, no século XII, em uma luta entre os assassinos e os cavaleiros templários. Os assassinos, eles são dentro do jogo, né? Eles são representantes do combate pela liberdade, enquanto os templários buscam o controle e a tirania. O jogo se passa geograficamente em Jerusalém, Acre e Damasco, 3 cidades ali da Palestina histórica. E ele representa tanto os cristãos quanto os muçulmanos. Mas ele faz isso mostrando que há bons e más pessoas dos dois lados. O que é interessante de pensar, porque isso inverte um pouco. Eu não sei se todo mundo conhece a tese do orientalismo do Edward Said. O Edward Said, que é um intelectual palestino, ele vai dizer o seguinte: historicamente, por milhares de anos, o Ocidente inventou um Oriente, principalmente o Oriente Médio, como um espelho. Então, tudo que o Ocidente é democrático, racional, bondoso, o Oriente é o contrário. O Oriente é despótico, ele é irracional, ele é malvado. O Assassin's Creed, no entanto, desconstrói essa perspectiva. Ele faz com que tenha tanto o Oriente quanto o Ocidente sejam bonzinhos e malvados ao mesmo tempo. Existem pessoas boas e existem pessoas más dos dois lados. Então esse orientalismo do Said é invertido dentro desse jogo. Então isso já mostra como a série está tentando se apresentar como algo diferente, algo novo. Na verdade, o problema, se a gente for encontrar é que é uma espécie de ocidentalização do povo árabe, do mundo árabe. Então, todos são iguais, bonzinhos, malvados, mas a diferença entre eles é que os muçulmanos falam com um sotaque, né? Então, ainda tem um certo orientalismo, mas é um orientalismo ocidentalista, por assim dizer. É bem particular. Quanto ao enredo em si, ele acompanha um assassino chamado Altair, que busca eliminar os templários infiltrados em ambos os lados do conflito na Terceira Cruzada. Até que ele descobre que a própria Ordem dos Assassinos foi infiltrada. E também há elementos de fantasia e ficção científica nessa história. Tudo começa com um personagem do presente chamado Desmond Miles, que vai entrar numa máquina que acessa suas memórias genéticas. Essa máquina se chama Animus, que é um conceito junguiano para se pensar em uma memória coletiva, que existem em todos os seres humanos transhistoricamente. Então, a partir de uma salada até de conceitos e perspectivas, o personagem volta nas suas memórias ancestrais
e revive a experiência desse Altair na Terceira Cruzada. Tudo isso para buscar um artefato mágico chamado a Maçã do Éden, que os Templários estão atrás. Então os jogos eles sempre vão partir desse pressuposto. Um agente do presente que estuda o passado, que volta no passado, né? Então o jogo se passa no passado, para tentar mudar o futuro, tentar controlar e alterar o presente para alterar o futuro, né? Essa perspectiva um pouco do século XIX de entendimento da história, ela é transformada numa forma de jogar, numa forma narrativa de jogar dentro do Assassin's Creed. Outra questão importante, que tem a ver com essa inversão do orientalismo e com toda a perspectiva que vai atravessar a série em todos os jogos, é o lema da produtora. Antes de todo jogo é dito que esse jogo é feito por um time multicultural de várias crenças, religiosidades, orientações sexuais e gêneros. Esse lema, ele existe desde o primeiro jogo da série e vai ser e começa a ser ainda mais inclusivo em 2015, colocando outras questões. Então acho que é um pouco por aí sobre o primeiro jogo. Um ponto até que eu gostaria de ressaltar, que eu acabei não gerando uma pergunta especificamente para isso, é que na narrativa do jogo existe uma civilização antes dos seres humanos, que seriam os Izu, ou os precursores, que seria uma civilização muito mais avançada do que a nossa e que teria criado os seres humanos. E aí eles fazem toda uma ponte com o mito de Adão e Eva, que na verdade seriam humanos criados pelos Izu, por essas entidades, e que deuses de diferentes panteões da história humana eram na verdade os Izu, essas entidades anteriores com as quais alguns personagens da franquia vão acabar se comunicando, enfim, eu esqueci de mencionar isso numa pergunta, então... Não, claro, eu ia mencionar isso mais pra frente, porque a questão da primeira civilização, ela é tratada de forma muito sutil no primeiro jogo da série. O primeiro jogo da série, ele tem as questões ali de algo que aconteceu antes do tempo histórico, mas não é tão desenvolvido. Isso começa a ser desenvolvido muito mais e é um enredo que vai atravessar vários jogos, principalmente a partir do Assassin's Creed 2. Né? E falando nisso, minha próxima pergunta é justamente sobre Assassin's Creed 2, que foi tão bem sucedido que ganhou outros 2 jogos para seguir com a história do protagonista. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa trilogia do personagem, o Ezio Auditore, e qual é o enredo desses 3 jogos, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Claro. Acho que o primeiro a dizer é que o protagonista do presente do primeiro jogo, ele continua, que é o Desmond Miles. Ele continua com os assassinos do presente, resgatando eles, indo atrás deles próprios dos artefatos do presente. Então é sempre os assassinos buscando no passado as respostas para onde estão esses artefatos no presente. A trama do Assassin's Creed 2 ela é cheia de reviravoltas, mas ela se passa na Florença, na Veneza, principalmente na Itália renascentista do século XV. E nós seguimos o personagem principal, que é o Ezio Auditore da Firenze, que é um florentino e que é tão carismático e querido que ele retornou em 2 jogos, né, como foi dito, que é o Assassin's Creed Brotherhood e o Assassin's Creed Revelations. O Assassin's Creed 2, que, como eu disse, passa em Florença e Veneza, vai contrastar com o Brotherhood, que se passa em Roma, e que, principalmente com o Revelations, já com o Ezio mais velho, que vai para Istambul do século XVI. Poucas décadas após a conquista de Constantinopla em 1453. Eu não sei se todo mundo lembra, mas o marco que distingue a Idade Média da Idade Moderna é a queda de Constantinopla em 1453. Então eles vão mostrar essa cidade que é colorida pela diversidade e pela convivência entre muçulmanos e cristãos. Então, novamente, trazendo essa questão do orientalismo à tona, dessa inversão do orientalismo. Né? Nos 3 jogos, o Ezio vai combater os templários infiltrados em vários setores da sociedade, inclusive o próprio Papa Rodrigo Borgia, que é um Papa muito pouco popular, né? Que tem uma série dos Borgia, que ele era muito corrupto, muitas questões envolvendo ele. E ele é um templário dentro do jogo, que o Ezio vai combater ele dentro de uma sala secreta do Vaticano. Então, uma sala secreta criada pelos Izu, pela primeira civilização, justamente. Um elemento, mas deixando isso um pouco de lado, eu acho que uma questão a ser trazida já
de antemão, que é o seguinte: um elemento importante para pensar essa série, os videogames em geral, mas particularmente Assassin's Creed, é como os espaços históricos são representados para a exploração. O que isso quer dizer? Em um filme, por exemplo, ou um livro, vocês vão ver uma Roma descrita visualmente ou descrita textualmente, né? Então, as cenas do filme vão mostrar, por exemplo, o Coliseu, vão mostrar avenidas, vão mostrar um filme sobre Roma Antiga, vão mostrar as construções, as ruas da Roma Antiga, o povo. Num videogame como Assassin's Creed Brotherhood, o jogador vai controlar um personagem que pode escalar o Coliseu, entrar nele, vai passear por essas ruas, a câmera gira em 360 graus. Então tem uma qualidade aí muito diferente que é importante prestar atenção para qualquer tipo de análise ou uso em sala de aula, que a gente vai discutir ainda, mas é uma questão importante. Então, assim, a Roma do século XV, ou a Florença, ou a Palestina histórica, ou qualquer outro tempo histórico que vier no futuro, eles não são vistos como cenas imutáveis e lineares, mas sim como um ambiente que pode ser percorrido, escalado pelos jogadores. E aí a trama dos três Assassin's Creed, ela é bem longa, vai passando pelo Ezio caçando os templários nas várias cidades históricas, caçando os Borgia, e procurando os artefatos da primeira civilização, principalmente a Maçã do Éden. Enquanto isso, no presente, o Desmond está com seus próprios problemas, ao que leva eles ao Assassin's Creed 3, que na verdade é o 5º jogo da série. E antes de fazer uma pergunta sobre Assassin's Creed 3, só um negócio que eu tava lembrando que eu acho que é interessante a gente mencionar, é que assim, como o Robson tinha comentado, vocês que estão ouvindo devem ter prestado atenção, essas viagens ao passado são o personagem do presente nesse equipamento chamado Animus, acessando memórias genéticas e tal. Como esse acesso a essas memórias é uma espécie de reconstrução usando uma tecnologia de ficção científica, a narrativa do jogo usa isso para justificar as imprecisões históricas. Ou seja, essa reprodução do passado, essa reconstrução, ela não é super fiel, mas tudo bem, porque isso é a máquina tentando reconstruir o passado a partir da memória genética, nunca vai ser perfeito. Então, por exemplo, mais na frente, no Assassin's Creed 4, e a gente vai chegar nele ainda, quando você tá andando em Havana, você tem a Catedral de Havana, só que o jogo se passa na década de 1730, e a Catedral só ficou pronta na década de 1770. Então como é que a narrativa do jogo permite justificar isso? É porque as memórias são falhas, né? Você tem glitches, você tem algumas falhas que essa memória nunca vai ser super precisa. O que eu acho que é uma solução até inteligente para justificar as liberdades criativas que qualquer representação histórica vai ter que tomar, né? Seja filme, jogo. Posso fazer um comentário em cima? Claro, fica à vontade. Mas se por um lado, do ponto de vista da narrativa, é interessante que eles justificam como o erro da máquina, é muito interessante também que os produtores, os designers, os artistas, os diretores, roteiristas, eles entendem que, na verdade, essas escolhas narrativas de colocar a catedral no lugar errado, uma escada onde não tinha, como razões de jogabilidade, é uma escolha deles de fazer para ser mais divertido. Mas que se eles quisessem, eles poderiam ter feito, do ponto de vista da produção, eles poderiam ter feito o passado tal como ele foi. E aí, isso nós historiadores pegamos no pé, né? Porque essa é uma perspectiva do século XIX de entendimento de um passado positivista que, a partir, se você tiver toda a documentação sobre um período, você poderia reconstituir o passado assim como ele teria sido. Isso é impossível, né? Toda a representação do passado é uma representação. É uma série de escolhas, de recortes, de decisões narrativas. Mas os produtores entendem que, com o avanço tecnológico da indústria do videogame, se eles quisessem, eles poderiam fazer o passado tal como ele foi. Isso é muito interessante. Isso está em várias entrevistas, em vários livros de arte da franquia, etc. E, já que você cantou a bola pra gente ir pro Assassin's Creed 3, aí eu te pergunto sobre o jogo Assassin's Creed 3, sobre o qual existia uma enorme expectativa por conta do sucesso da trilogia do Ezio Auditore. Mas aí quando ele saiu, o jogo acabou sendo um pouco divisivo e tal.
Então eu queria te perguntar, qual é o enredo desse jogo? Quem é o protagonista ou os protagonistas? Porque você joga ali com diferentes personagens, né? Onde, em que momento da história o jogo se passa? Como é que a narrativa do jogo se articula com a história real? Enfim. Então, é interessante que é o seguinte, o Assassin's Creed 3 é de fato bem divisivo, mas ele é meu jogo favorito da franquia. Ele foi inclusive objeto de 2 capítulos na minha dissertação de mestrado. Eu me foco nele. Por quê? Porque dentre todos os jogos da série, eu acho que ele é o que mais acompanha de forma mais próxima os eventos políticos da época. E quais são os eventos políticos de Assassin's Creed 3? É a independência dos Estados Unidos, também chamada por eles de Revolução Americana, American Revolution. Esse é um período muito interessante, esse é um evento histórico muito interessante, porque, em geral, nós tendemos a aprender na escola, na universidade, ou mesmo na história pública como em geral, a importância da Revolução Francesa, que foi a substituição da monarquia para a república. Mas a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, é a primeira vez na história que uma colônia se separa de uma metrópole. Nunca antes na história tinha acontecido um fato desse. Então todas as independências posteriores, elas devem tanto à Revolução Francesa quanto à Revolução Americana. E é algo que nós damos muito pouca atenção. E esse é um jogo que não... em geral, nós colocamos tudo no mesmo balaio, né? Mas a produtora de Assassin's Creed não é americana, não é estadunidense. Ela é franco-canadense. Então é uma produtora franco-canadense fazendo um jogo sobre a Revolução dos Estados Unidos. A trama do jogo propriamente dita, ela acompanha 2 personagens. Primeiro ela começa com o jogador controlando um personagem chamado Haytham Kenway, que é um inglês que vai até as colônias e luta na Guerra Franco-Indígena, que é uma guerra que acontece anteriormente à independência dos Estados Unidos. Depois de 3 ou 4 atos, agora me fugiu, eu acho que são 3, é revelado que ele, na verdade, é um templário. E esse templário, ele se apaixona por uma indígena. Aquela velha história meio pocahontasca da indígena se apaixonando por um inglês é repetida aqui, né? É um tropo literário muito forte. E o filho desses 2, chamado de Hatton Hacketon, ou Connor Kenway, é o personagem principal que os jogadores vão jogar a maior parte do tempo. O Connor vive entre 2 mundos. Ele fala Mohawk em inglês, ele sabe lidar com a floresta como mundo urbano, ele gosta de ler e tem até uma perspectiva um pouco racializada de características intrínsecas do povo inglês e características intrínsecas do povo indígena que estão misturados no Connor, né, no Hatton Hacketon. Mas essa é uma crítica aí que vem sido feita, que é muito interessante, que é um jogo que é progressista, que tenta aí colocar no centro da independência dos Estados Unidos um personagem indígena, né, nativo americano, mas que acaba reproduzindo certos estereótipos raciais. O Connor, ou Hatton Hacketon, ele vai se juntar a vários personagens ali da independência dos Estados Unidos, como Samuel Adams, George Washington, Benjamin Franklin, e enquanto eles estão lutando contra os ingleses na independência dos Estados Unidos. Novamente, os templários estão infiltrados nos 2 lados do conflito, tanto entre os americanos quanto entre os ingleses. Então, dentro dos patriotas, né, os lutadores da liberdade nos Estados Unidos, o Charles Lee, que era um opositor do George Washington, ele é considerado o líder templário. Lembrando que os líderes da independência dos Estados Unidos são até hoje chamados de pais fundadores, né? E tem toda uma questão dentro dos Estados Unidos da importância da Constituição americana, que é mais longeva hoje, né? Tem mais de 200 anos. E toda uma sacralidade dos pais fundadores e dos mitos dessa independência. E o jogo vai trabalhar com isso, né? Vai trabalhar com isso questionando, por exemplo, os pais fundadores, o porquê que a liberdade... Porque na independência dos Estados Unidos eles estão defendendo a liberdade. Por que a liberdade que eles tanto pregam não é concedida também aos negros escravizados? E a resposta que a Ubisoft coloca nos pais fundadores é uma questão de etapismo. Primeiro a gente precisa se libertar, depois a gente liberta os negros escravizados.
O que é uma resposta bastante conservadora, né? Porque tem sempre essa coisa do tipo, primeiro nós fazemos o nosso lado, depois nós vamos dar independência para todo mundo. Primeiro a gente ajuda os brancos, depois a gente ajuda os negros. Primeiro a gente ajuda os ricos, depois os pobres. É uma resposta bastante conservadora. É uma falácia que é muitas vezes dita dentro dos revolucionários por parte da historiografia. Aí no final do jogo, então há uma série de contradições, de tensões dentro do jogo, né, entre essas respostas conservadoras e progressistas. A liberdade dos revolucionários, ela acaba destruindo o vilarejo do Connor e expulsando os nativos-americanos das suas terras. Então o jogo tem uma visão bastante crítica do processo revolucionário. E eu acho que uma coisa que é importante comentar, que não faz parte dos jogos principais, mas é um comentário breve, é que ao mesmo tempo que foi lançado Assassin's Creed 3 para os principais consoles no período, para a PSP, que era um console portátil, foi lançado o Assassin's Creed 3 Liberation, que contava a história da Aveline de Grande Pré, que era uma mulher negra, que ela tem 3 habilidades. Ela pode ser uma assassina, ela pode fingir ser uma escravizada, ou ela pode ser uma dama da sociedade. Cada um dos seus papéis vai ali, tipo, cumprir uma função dentro da narrativa e da jogabilidade do game. Inclusive, isso me lembra que você mencionou agora há pouco os artbooks da franquia e tal. Eu tenho alguns livros aqui em casa, e um deles foi lançado, acho que ano passado, esse ano, não sei, que é o livro comemorativo dos 15 anos da franquia, que tem vários textos explicando a história do jogo e tal. Claro que sendo um livro da Ubisoft é um livro chapa branca, tudo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando eles estão falando sobre o Assassin's Creed Syndicate, se eu não me engano, que a gente vai falar dele mais pra frente, eles comentam, eles usam Assassin's Creed 3 de exemplo pra dizer que no Syndicate eles queriam evitar o efeito Forrest Gump, que é o quê? O fato de que o Connor, ele tá envolvido em vários eventos cruciais da independência dos Estados Unidos, a coisa meio Forrest Gump que tá participando de vários eventos históricos do século XX, né? E eu não sei, eu acho isso um pouco ambíguo, porque por um lado é interessante pro jogador participar desses eventos, né? Mas por outro lado, eu entendo que algumas pessoas possam se incomodar com isso, eu não sei o que você acha. Eu gosto do fator Forrest Gump, porque você se envolve diretamente com os eventos políticos que estão acontecendo. Forrest Gump é inclusive um tema interessante, né? Mas agora, os livros serem chapa branca, eu acho que eles são mesmo, claro, mas mesmo nessa chapice branca, dá pra justamente pegar o que é que eles querem dizer ao público, né? Então, quando eles estão dizendo, como eu disse lá, que eles poderiam reconstituir o passado tal como ele foi, eles estão mandando uma mensagem pro público e pros historiadores, né? Então, assim, ele tem ainda mais força do que se fosse um livro crítico. Estaria falando mal, estaria criticando... É uma propaganda da própria Ubisoft. Tanto que depois eu vou comentar mais pra frente, mas a Ubisoft, quando tem o incêndio em Notre Dame, em Paris, eles fazem toda uma peça publicitária dizendo que eles poderiam se utilizar a Notre Dame do Assassin's Creed Unity para poder reconstituir a catedral, que é um absurdo. E, inclusive até hoje essa história rola por aí, já tem mais de uma pessoa já desmentiu. Sim, mas foi muito forte. Eles fizeram uma propaganda muito grande para dizer como, olha, nossa capacidade de recriar o passado é tão grande que poderia ser utilizado de modelo. Não poderia. Não poderia. Mas eles fazem essa propaganda. Qual a origem do nome Assassinos? Muitos dizem que viria do árabe Hash Shiyun, que significa usuário de haxixe. Esse termo era presente em muitos documentos europeus da época das cruzadas, normalmente em tom pejorativo, com suposições de que os membros da ordem agiam sob efeito de drogas e coisas do tipo. E, bom, o próximo jogo, que de um ponto de vista temporal se passa até antes do Assassin's Creed 3, é o jogo Assassin's Creed 4 Black Flag. Você pode falar um pouco sobre esse jogo, sobre o enredo, repercussão, enfim? Claro. Em contraste ao 3, o 4 Black Flag pra mim é um dos meus menos favoritos. Porque ele deixa de lado os eventos políticos e deixa de lado bastante também a luta transhistórica entre os assassinos e templários. E ele é quase um jogo de simulação de pirataria. Um ótimo jogo de simulação de pirataria, veja bem. Tanto que depois foram feitos vários jogos inspirados na jogabilidade que o jogo fez. Mas em termos de narrativa, eu acho que ele é mais pobrinho. Mas assim,
é impressionante como o Caribe do século XVIII é representado quase em sua completude. É possível atacar e abordar navios alheios, pilhar tesouros, caçar baleias. Inclusive, caçar baleias tem uma história interessante que o PETA, o PETA, a Associação de Proteção de Animais, chegou a criticar o jogo pela representação da caça de baleias. E a produtora disse que não defendia a caça de animais, assim como ela não defendia a pirataria. Então, os embates das guerras culturais de representação, né? O jogo ele acompanha o Edward Kenway, que é o pai do Haytham Kenway e o avô do Connor Kenway do Assassin's Creed 3. Ele é um pirata que se torna membro da Ordem dos Assassinos e ele acaba se associando com vários piratas famosos, como, por exemplo, o Barba Negra. Eles vão se juntar para fazer o que é conhecido como a ideia da República dos Piratas. Essa ideia ela existia para defender um grupo, um lugar onde vão valer várias regras diferentes socialmente das regras vigentes e que são distintas das impostas pelas monarquias europeias. Seria uma república onde todos são iguais. Essa ideia da República dos Piratas, por exemplo, está no Piratas do Caribe. Está em outras representações também. O Assassin's Creed 4 também marca uma diferença na história do presente. Eu esqueci de comentar, mas no Assassin's Creed 3, o Desmond Miles acaba morrendo no final do jogo, se sacrificando para salvar a humanidade a partir lá de toda uma narrativa com a primeira civilização. No Assassin's Creed 4, nós jogamos com um anônimo no presente, em primeira pessoa, um funcionário da empresa dos Templários, que é a Abstergo. E é isso sobre o Assassin's Creed 4. Só uma observação aqui. Nossos gostos são bem diferentes, porque o Assassin's Creed 4 é o meu favorito e o 3 eu não consegui nem chegar no Connor porque eu não gostei. Apesar de ter gostado da ideia de começar com o Haytham e tal, mas... É porque eu comecei nos jogos novos e fui pros antigos, aí tu vai começando a perceber a defasagem de alguns aspectos, de menu, de jogabilidade. Sem dúvida. Se eu tivesse feito o caminho contrário, eu acho que eu teria gostado mais dos primeiros jogos. Eu joguei completamente na ordem. Na verdade, eu joguei o primeiro Assassin's Creed, aí eu achei ele legalzinho, mas nada demais. Aí eu joguei o Assassin's Creed 2. Fiquei encantado. Aí na época eu tava entrando no mestrado. E aí me disseram, por que você não estuda Assassin's Creed 2? E aí eu comecei a jogar todos os jogos conforme foram saindo. E fiz meu mestrado sobre a série, meio jogando cada um conforme ia saindo. Já tinha saído mais do que o 2. Tinha saído, acho que o Brotherhood também, talvez o Revelations. Eu não joguei os 4 primeiros, por exemplo. Então, agora vão relançar, eu acho, né? Dá uma chance, porque eu ouvi falar que vão fazer um remake do 4, eu não sei se os primeiros eles estão remasterizando, pelo menos, né? Ah, tá. O remake eu ouvi falar do 4 mesmo. O que me interessa muito pouco, porque eu não gosto muito. Mas é um dos favoritos. Em geral, as pessoas gostam muito do 4 mesmo. Sim. Eu comecei com o Unity e já era 2020, então eu cheguei muito tarde no rolê. Antes de seguir para nova geração, e aí nova geração eu tô falando os jogos lançados a partir do PlayStation 4 e por aí vai. Eles resolveram fazer um jogo para essa nova geração, mas eles resolveram fazer um outro que fosse o último, né, despedida do PlayStation 3, daquela geração ali, que era o Assassin's Creed Rogue. Eu quase deixei esse jogo de fora, mas eu resolvi trazer porque ele tem um twist ali na história, e aí eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse jogo pro pessoal. Sim, claro, o Assassin's Creed Rogue ele é interessante por 2 motivos. O primeiro é que ele é uma forma de não abandonar gerações anteriores, né? Então eles estavam lançando Assassin's Creed Unity, que é na Revolução Francesa, para PlayStation 4, mas eles ainda queriam apelar aos consumidores que não tinham PlayStation 4, então em vez de lançar uma versão menor do Unity, eles lançaram um jogo novo, que é o Assassin's Creed Rogue. Essa é uma das questões. A outra questão é como o jogo é uma inversão de perspectiva. Porque o protagonista começa como um assassino, mas aí ele vai se decepcionando com a Ordem dos Assassinos e acaba no meio do jogo... No meio do jogo não, mas no 1/3 do jogo, trocando de lado para os Templários. Então o jogador vai tomar a perspectiva dos Templários nesse jogo. O elemento que causa isso, aí é muito interessante aí a mistura de história e ficção, é o terremoto do século XVIII, que acontece em Lisboa.
ele é atribuído a um dos artefatos da primeira civilização, né, que os templários assassinos estão caçando durante os jogos. E a responsabilidade desse terremoto acaba recaindo aos assassinos. Então o personagem principal ele acaba aí ficando do lado dos templários, destruindo os assassinos. E aí algo que é particular é como os assassinos em geral são vistos como os lutadores da liberdade e um time multicultural, né? Em geral os templários são vistos como homens brancos, homens e mulheres brancas mais conservadores. Os assassinos nesse jogo, enquanto antagonistas, eles também representam a diversidade. Então tem a mulher, tem indígena, tem negros. E então os templários ainda representam um certo conservadorismo, enquanto os assassinos representam um progressismo. Mas o que eu tenho pra falar pro Rogue é bem pouca coisa, é isso. E aí sim, a gente vai pra nova geração de consoles. Inclusive, o próximo jogo da franquia, ele sai no mesmo dia que o Assassin's Creed Rogue. Eles foram lançados no mesmo dia. E a verba do marketing foi toda pro jogo novo, e o Rogue ficou meio esquecido, que é o Assassin's Creed Unity. Eu tenho aqui, como eu já falei, né, alguns livros sobre os jogos da franquia, especialmente livros sobre artes conceituais e tal. Só que eu tenho esse livro, como eu mencionei, que é comemorativo da história da franquia, e nele os desenvolvedores comentam que o Unity era para ser uma espécie de soft reboot da franquia, né? Só que o jogo teve um lançamento desastroso, cheio de bugs e tal, e isso manchou tanto a marca, que o jogo seguinte vendeu mais ou menos metade do Unity, né? Manchou tanto a marca Assassin's Creed quanto até o nome da empresa, da Ubisoft, né? Mas assim, falar do Syndicate aqui eu tô adiantando as coisas. Aqui vamos focar então no Assassin's Creed Unity. Queria pedir pra você falar sobre o enredo desse jogo e sobre essas questões, por exemplo, ele se passa na Revolução Francesa, né? Já tô dando um pouco de spoiler da tua resposta, mas a representação dele da Revolução é bem esquisita, né? E aí o fato de ser uma empresa franco-canadense provavelmente tem um impacto em cima disso. Então, o que é que você poderia falar sobre esse jogo? Esquisito é um apelido, né? Você tem total razão. O Unity é um caso interessante porque a memória da Revolução... Primeiro que é isso, né? A gente tem que retomar que a Ubisoft originalmente é uma empresa francesa, enquanto os estúdios que estão criando os Assassin's Creed estão no Canadá. Então é uma empresa franco-canadense, né? Uma desenvolvedora franco-canadense. E aí é o seguinte, a memória da Revolução Francesa, ela normalmente conta aquela história que a gente aprende nos livros didáticos, né? Os jacobinos eram mais radicais, mais liberais, de esquerda, e se insurgiram contra os girondinos, que eram mais conservadores, pró-monarquia e de direita. E eu uso aqui esquerda e direita literalmente, né? Porque é daí que vem a separação de esquerda e direita que existe até hoje, que é onde os jacobinos se sentavam à esquerda, enquanto os girondinos se sentavam à direita. Toda a historiografia ela lauda os jacobinos como heróis da Revolução. E os símbolos, como a queda da Bastilha, são acreditados a eles. Toda a historiografia e a memória da Revolução Francesa também vai entrar em contraste com algumas poucas obras. Por exemplo, o filme Danton. Eu não sei se vocês já assistiram, é um filme muito interessante. Esse filme... ele vai questionar essa memória oficial. Ela foi encomendada pelo governo francês, mas ela questiona essa memória oficial, colocando o povo às margens da Revolução, e o Robespierre, o Danton e outros como uma espécie de elite que leva essa revolução, mas são poucas obras que questionam a memória oficial da Revolução Francesa. O Assassin's Creed é uma delas. E ela faz isso de uma forma muito sui generis, né? Muito particular. Os heróis que são os assassinos, que são os lutadores da liberdade, eles estão do lado dos girondinos. Veja, é uma série que se coloca como progressista, se coloca como de esquerda. E ela coloca os assassinos do lado dos conservadores, do grupo de direita. Então tem uma inversão aí muito doida, né? Os girondinos, eles querem a transformação de uma forma lenta e gradual. Os jacobinos não, os jacobinos querem sair destruindo tudo. E quem está por trás dos jacobinos? Os templários, né? Que buscam a dominação. Eles estão investindo nos jacobinos como uma forma de derrubar e dominar a ordem vigente. E instalar o capitalismo. Veja, é tão doida essa representação no Unity que os vilões estão querendo instalar o capitalismo. Então é uma narrativa de esquerda. Só que os assassinos estão do lado da direita. Então é a esquerda que quer o capitalismo. É, assim, uma bagunça. Isso foi uma surpresa para os historiadores, tanto pela inversão de perspectiva, quanto porque nos trailers... Eu não sei se você assistiu os trailers, mas os trailers mostram os assassinos do lado dos jacobinos. Então foi uma surpresa para todo mundo quando se descobriu que eles estavam do lado dos girondinos.
Do ponto de vista do enredo mesmo, do melodrama, a história conta a jornada do Arno, né, que é um típico romântico francês, então ele reproduz uma certa estereotipia do povo francês, ele se torna um assassino por herança paterna, mas a história, ela justamente não é Forrest Gump, né? Ela não acompanha tão de próximo os eventos políticos. Apesar da Revolução Francesa ser conhecida pela, né, cadência desastrosa do terror, do Robespierre, dos eventos políticos que vão sendo alavancados. E aí, então, a história do Arno, né, que está aí longe dos eventos centrais da Revolução Francesa, ou então, pelo menos, ele é tomado por ela, é um recurso narrativo em que o homem comum ele é tragado pelas circunstâncias a viver os grandes eventos da história. É um tropo bastante comum esse também. Depois, uma expansão foi lançada com Napoleão, alguns anos depois, tomando o poder e perseguindo os assassinos. Outra questão interessante quanto ao Unity é que a escala de Paris foi feita quase 1 por 1 dentro do jogo. E aí, como eu disse numa das respostas anteriores, a Ubisoft fez muita propaganda em relação a isso, principalmente quando veio a questão da reconstrução da Notre Dame. Mas era um golpe de marketing absoluto. Aí tem que sempre tomar cuidado que os videogames são muito vistos como uma nova resposta, né? Como, nossa, os alunos gostam muito, a representação é grandiosa, é muito maior que um filme, é interativo. Quando vai se pensar criticamente, você começa a desconfiar de certas coisas. Mas é isso, podemos falar do Syndicate. Inclusive, só uma opinião pessoal aqui, a representação de Paris desse jogo, na minha opinião, é a melhor representação de uma cidade em toda a franquia, ao lado, ou pelo menos a mais bonita aos olhos, ao lado da Bagdá, da Assassin's Creed Mirage, que a gente vai falar mais pra frente. Eu concordo com você. Eu acho que ele é um jogo excelente pra você começar a franquia, porque aquela Paris da Revolução, ela te salta aos olhos e te fisga, como me fisgou, inclusive. Ela é tão grandiosa que não só você pode percorrer toda a cidade, como você pode entrar dentro dos edifícios. Isso não é comum nos jogos, nem da franquia, nem em jogos de videogame normalmente. Se você pegar um jogo como, por exemplo, GTA, que é uma cidade grandiosa também reconstruída, né, feita ali para exploração, você não pode entrar dentro dos prédios. No Assassin's Creed Unity você pode. É impressionante isso. Sim, e eu acho que é o único jogo da franquia, se não for o único, mas é onde isso aparece mais, as ruas estão lotadas de gente. Você tem lá várias aglomerações e tal. Inclusive, o jogo seguinte, que a gente já vai falar, ele até tem menos gente na rua, embora fosse uma cidade mais lotada. Em grande medida, o pessoal especula que é por conta dos problemas de performance que alguns consoles tiveram, pela quantidade de personagens não jogáveis em cena, que deixava o jogo lento. Mas foi assim. O Unity, em relação ao Syndicate, é um marco, como você falou, porque ele é provavelmente, do ponto de vista de uma representação de cidade, ele é o maior da franquia, né? Ele é o maior da franquia, um dos maiores já feitos. Só que isso vem com tanto bug, com tantos problemas de performance, que isso acaba, dando um golpe de dinheiro muito forte na Ubisoft. O jogo seguinte, o Syndicate, acaba sendo menor. E depois disso, jogos mais seguintes ainda, o Odyssey, o Origins e o Valhalla, eles mudam completamente o tipo de jogo. Então, se o Unity é o ápice da franquia até então, depois é uma mudança vertiginosa. É interessante isso. É um ápice, mas alguns veem como o começo da decadência, né? Por conta do lançamento cheio de bugs e tal, que interferiu até o jogo seguinte. E aí a minha pergunta é sobre ele, né? Que é o Assassin's Creed Syndicate. É um jogo que eu adoro, eu até gosto mais dele do que do Unity em termos de jogabilidade e tal. Mas ele sofreu o baque da má fama do Unity por conta de todos aqueles bugs e tal. As críticas foram missas. E, inclusive, ele vendeu mais ou menos metade do que o Unity vendeu na época, o que foi um baque muito grande financeiro, como você mencionou e tal. E começou a se discutir de como a franquia já estava ficando desgastada, repetitiva, enjoativa. E tanto, né, como você acabou de mencionar, depois eles mudam a franquia quase que completamente. Mas, antes de chegarmos lá, qual é o enredo do Assassin's Creed Syndicate? Qual é a história dele? Então, o Assassin's Creed Syndicate, ele acompanha a jornada de dois irmãos, que é o Jacob e a Eve, durante a Revolução Industrial Inglesa
na Londres do século XIX. Essa jornada faz eles encontrarem vários intelectuais e cientistas da época, como o Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, o Charles Darwin, que fez a teoria da evolução, e o Karl Marx, escritor do Capital, né, inspirador da corrente do marxismo. Que no jogo tá entre um liberalismo e uma social-democracia, né? Então, eu tenho uma história interessante para contar, que é o seguinte. Na época de lançamento do jogo, o Rodrigo Constantino fez uma matéria dizendo que o jogo era doutrinação marxista. Né, uma bobagem, né, tipo, em absoluto. Bom, o Rodrigo Constantino fez a carreira escrevendo bobagem, né? Então absolutamente. Tudo dentro do esperado. E aí eu lembro que na época eu respondi ele, eu fiz saiu num portal a minha resposta. E que assim, o Marx do jogo é um ativista dos trabalhadores, né? É meio social liberal mesmo. Ele não fala a palavra revolução. Assim, o Marx não fala a palavra revolução, é de uma representação assim, muito sui generis, para dizer o mínimo, né? E tem, inclusive, eu acho que na segunda missão, ele ainda fala uma coisa do tipo, só a liberdade é o verdadeiro caminho para o socialismo. Você fica tipo, oi? Pera, que noção de liberdade é essa que o Marx está falando? Pera aí, senta aqui, vamos ver. É uma viagem, então assim, ele é uma antidoutrinação marxista, né? Porque aí eu acho que vale a pena comentar que a série, o que é, eu falei que a série ela é progressista de esquerda, né? Mas o que é esse ser progressista de esquerda para o Assassin's Creed e para a Ubisoft? É um liberalismo de esquerda, né? O que é um liberalismo de esquerda? Ele defende as minorias, mas ele vê palavras como socialismo, como social-democracia, como comunismo, como coisas mais radicalmente de esquerda, com uma aversão tão grande quanto eles veem a direita conservadora. Eles têm uma perspectiva que é iluminista. Por quê? Porque em todos os jogos, os assassinos eles são personagens que estão à frente do seu tempo, né? Os assassinos são o homem racional iluminista. O que é o homem racional iluminista? O homem racional iluminista é aquele que não se deixa afetar pela religião, pelas ideologias, pelas mentalidades dos homens comuns. Ele decide racionalmente o que é melhor para a humanidade, né? Os assassinos são isso. Eles conduzem a uma luta de liberdade contra a tirania a partir dessa racionalidade iluminista. Os seus valores eles são liberais. E é o tipo de representação que tem na série. Tanto que isso vai dar um problema em outros jogos da série, principalmente aí quando a gente comentar o Assassin's Creed Shadows, porque aí entram as contradições do pensamento liberal e da representatividade. Mas estamos pulando jogos demais. Podemos continuar na ordem. Os assassinos, com A maiúsculo, eram parte do reino dos Nizares, principais praticantes do ismailismo, um ramo do Islã xiita. Caso você queira relembrar o que é xiita, temos um Nerdologia sobre o Oriente Médio. Os Nizares existem até hoje, com cerca de 20 milhões de praticantes. Seu líder hereditário atual é o imã Aga Khan IV. Na verdade, tem até um outro ponto que eu acho interessante sobre essa questão da política no Assassin's Creed Syndicate, é que a narrativa do jogo, os irmãos, né, o Jacob e a Ivy Fry, eles vão pra Londres porque praticamente não existem assassinos lá. Só tem um cara, um assassino, de origem indiana, inclusive. E toda Londres, que é tratada como o centro do mundo, porque é o centro do maior império do mundo, tá tomada pelos Templários, na figura especialmente do cara, alguma coisa Starrick, não lembro o nome do cara. E aí eles vão meio que reconstruindo os assassinos do zero, e aí tem uma mistura ali de gangues de Nova York, com Peaky Blinders, com Sherlock Holmes do Guy Ritchie, assim, a forma como a narrativa é contada. Você tem eles criando gangues, você tem briga de gangue e tudo mais. Só que assim, a visão que eles têm dessa segunda revolução industrial e do combate aos efeitos nocivos dela é uma visão super ingênua, assim, sabe? Os personagens, tipo, a Londres, ela é dividida em distritos, e aí em cada distrito você tem algumas missões repetitivas que você faz todos pra ir liberando o distrito, e aí você enfrenta o líder da gangue lá, derrota, e aí você toma aquele território. Só que uma das missões que tem em todos os distritos é a de matar os
donos de fábricas que estão usando trabalho infantil. Só que isso não tem nenhuma problematização. Tá, você matou o cara e aí as crianças vão continuar trabalhando? Sim. Sabe? No que isso resolve? Porque as crianças trabalhavam por necessidade das famílias que eram muito pobres. Você mata o dono da fábrica, essas crianças vão trabalhar em outro lugar, sabe? Então é uma visão muito idealizada da opressão capitalista sobre a classe trabalhadora na Revolução Industrial, né? Sim, é uma visão de um capitalismo que é o seguinte, o capitalismo fez erros, mas o capitalismo ele está se desenvolvendo. Então, se algum dia teve trabalho infantil, basta que tenha bons capitalistas que não vão ter trabalho infantil. Então, por exemplo, quando você tem umas missões em que gira em torno de um monopólio das companhias de ônibus, que são administradas por templários. Depois de você matar esses templários que monopolizam a companhia de ônibus, é ida para verdadeiros homens do povo que fazem concorrência liberal. Então, essa visão, essa defesa do capitalismo liberal, desse verdadeiro capitalismo, que é a visão de política de economia da série, entendeu? E aí, depois do fracasso do Syndicate, tanto de crítica quanto de vendas, embora eu repito que eu adoro jogar esse jogo, mas não dá pra dizer que fez sucesso, veio as reclamações de que a fórmula estava ficando desgastada, repetitiva, então a Ubisoft lança Assassin's Creed Origins, que mudou muita coisa, né? O jogo continuou mundo aberto, mas com uma escala maior, com uma jogabilidade mais voltada para RPG. A história se passa antes da criação do credo dos assassinos, se passa no Egito Antigo, passa a se preocupar ainda menos com a questão da precisão histórica, e aí começa a entrar entidades até mitológicas, deuses e coisa e tal. Ainda que, claro, como eu falei, né? Os jogos antigos tinham toda essa questão da mitologia dos precursores, mas a franquia ela começou a abrir mais as portas pro fantástico, né? Então, você poderia falar pra gente sobre o enredo do Assassin's Creed Origins, como é que ele se conecta com o resto da franquia em termos de história, enfim. Claro. O Assassin's Creed Origins é uma tentativa de renovar a franquia, né? Como eu acho que o Unity é o ápice de um certo tipo de jogo do Assassin's Creed, que o Syndicate não consegue repetir. O Origins ele tenta fazer um RPG. O que é um RPG? Ele tem níveis, então se o jogador, conforme vai matando, ele vai ganhando experiência, isso vai aumentando os níveis e ele vai ficando mais forte. Isso é uma característica desse gênero. O Origins ele é um jogo que se passa no Egito, no norte do continente africano. O protagonista é egípcio, com tonalidade mais escura da pele. Isso só tinha acontecido numa expansão do Black Flag, né, que é com o assassino Adderwale, que libertava escravos, e com a Aveline de Grande Pé no jogo para PSP, que é o Assassin's Creed 3 Liberation. Então é a primeira vez que um jogo principal da franquia mesmo vem com um personagem não branco. Quer dizer, fora o Connor, mas assim, com um personagem negro. E o Origin se destaca, além dos elementos de RPG, mas por representar um espaço absurdamente gigantesco de exploração. Né? É pelo menos metade de todo o Egito Antigo. É uma empreitada colossal isso, né? Os jogos eletrônicos eles são conhecidos por uma tríade de composição, que é a articulação entre narrativa, espaço e interatividade. Isso quer dizer o quê? Que um jogo ele conta uma história, mas é também necessário olhar para o espaço, para onde ele é explorável, para onde, como que o jogador pode ir de um ponto A a um ponto B, se é possível escalar, se é possível adentrar os edifícios, por exemplo, como a gente comentou, e o que o jogador pode ou não pode, deve ou não deve fazer para ganhar o jogo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente não comentou até agora é o seguinte: na franquia de jogos Grand Theft Auto, também conhecido como GTA, os jogadores podem matar quem eles quiserem. Podem matar inocente, podem matar criminoso, policial. Não tem penalidade nenhuma no jogo. No Assassin's Creed, não. O jogador só pode matar soldados e templários. Se ele matar inocentes, vai ter o que eles chamam de desincronização, que é um game over. O jogo interrompe. Ele fala, olha, os assassinos não matavam inocentes.
Se você matar de novo, você vai tomar um game over. E toma um game over. E é desincronizado. É como se os assassinos nunca tivessem feito isso. Que é, inclusive, aquilo que a gente estava comentando, de que como você está acessando uma memória genética do passado, você tem erros, você tem glitches, né? E aí isso é considerado uma espécie de bug, né? Opa, não, isso não acontecia, tá errado. Exatamente. Essa memória, né? Exatamente. Então é isso. Então, nessa articulação entre o que é possível fazer de jogabilidade, como é possível explorar e que história é contada, que a gente vê, por exemplo, um pouco como eu comentei de Roma. Não é como um filme que se vê as pirâmides na distância. É possível escalar as pirâmides, é possível adentrar as pirâmides, lutar dentro delas. Isso tem um significado histórico e educacional muito potente. A gente sempre vai pensar videogames aí, enquanto historiadores, como professores de história, a partir dessas categorias. Se a gente não pensar, a gente vai cair em um erro muito grande de achar que um jogo ele é como um filme, como um livro. E ele é bem diferente, é muito particular. A história do Bayek, que é o protagonista, é uma história de origem do grupo dos assassinos, que ainda não tem esse nome, né? Eles são conhecidos como os Ocultos. Vamos lembrar que, como eu expliquei, a palavra assassino ela surge com os assassins ismaelitas no século XI e XII. Então a Ubisoft deu um nome novo, que é os Ocultos, os Hidden Ones. E aí a história do Egito... Aí tem uma questão que é duplamente interessante, porque é o seguinte: todos os jogos da série Assassin's Creed, eles são o que a gente conhece como história ocidental. Ou seja, é quando o Ocidente toca outros pontos do mundo. Nunca é a história, por exemplo, da China enquanto China. É a história de quando o Ocidente encontra a China. Aqui com o Egito é a mesma coisa. O Egito tem 3.500 anos de história. Quando que eles colocam essa história? Quando tem a Cleópatra e o Júlio César, né? Então o Bayek ele vai encontrar com Cleópatra e Júlio César, que estão associados com os Templários, e a história vai se miscuir com os eventos políticos do Egito e da Roma Antiga, do período desses personagens históricos. Então, assim, por um lado, é muito interessante que a gente vai ver uma Cleópatra não branca, por exemplo. Isso, eu estive numa banca de uma dissertação de mestrado muito interessante, em que a pesquisadora discutia a questão da não branquitude da Cleópatra, quando Hollywood sempre fez Cleópatra muito branca, com a Elizabeth Taylor, por exemplo. E por outro, é isso, todos os tempos históricos do Assassin's Creed sempre estão vinculados ao Ocidente. E aí, sobre a questão mitológica do fantástico, ela é verdade, né? Eu acho que o jogo está muito mais próximo aí do fantasioso. Mas, como você bem lembrou, eu acho que, apesar de ter se aprofundado nisso, sempre teve o elemento do fantástico e do contrafactual no Assassin's Creed, né? No Assassin's Creed 2, que é o mais clássico de todos, a luta com o chefe final é numa sala secreta do Vaticano da Primeira Civilização, e é uma luta de boxe com o Papa, né? Então, fantasioso sempre foi. Isso é sensacional. Sempre foi. E depois do Origins, a Ubisoft resolveu continuar com essa pegada de jogos da antiguidade, com um mundo mais aberto, RPG, e lança Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que parece que foi recebido de uma maneira bem divisiva, mais do que o Origins, que aparentemente agradou mais. Inclusive, eu estou jogando o Assassin's Creed Odyssey nesse momento, eu estava jogando antes da gente gravar isso aqui, inclusive, e bom, só que eu ainda tô longe de zerar esse jogo. Então eu queria pedir pra você falar do enredo desse jogo, da história dele, e sobre, claro, a recepção do jogo, como ele se conecta com a história da Grécia, como ele aborda isso, enfim, fica à vontade. Quer que eu te dê spoilers, é isso? Não precisa, não. Tô brincando, pode falar. Então, eu tinha dito que eu não gostava muito do Assassin's Creed 4 Black Flag, né? Mas o Odyssey é o jogo que eu menos gosto da franquia. Nossa, eu tive dificuldade em terminar. Eu levei mais de um ano pra terminar, porque eu parei de jogar, porque eu acabei pulando um monte de missão que subiu a experiência do personagem, e aí eu fiquei travado. Eu fiquei travado no jogo. Foi difícil voltar. Mas, então, vamos falar sério agora. O Assassin's Creed Odyssey, ele se passa na Grécia Antiga, durante a Guerra do Peloponeso, que é a grande guerra entre Atenas e Esparta, né? O jogador ele vai ali, bem contrafactualmente, decidir em várias batalhas que lado que ele apoia
entre Atenas e Esparta, e uma jogabilidade de guerra, em que se combate vários inimigos dentro de uma arena. Vai também caçar líderes atenienses e espartanos e mudar as configurações de cada região. O personagem principal é um mercenário, ou mercenária, porque você pode escolher o gênero do personagem, Sim, né? sim. Então é por isso que às vezes você enfrenta atenienses e às vezes espartanos. Inclusive, eu tô jogando com a Cassandra, né? Porque você pode escolher a Cassandra ou Alexios, e eles são... Eu imagino que o Alexios seja a mesma coisa, né? Eles são netos do Leônidas, né? Sim, eles são netos do Leônidas, e é isso, é a primeira vez que um jogador pode escolher entre jogar com uma protagonista masculino ou feminino, né? O Alexios ou a Cassandra. No Syndicate você jogava com os dois, com o Jacob e com a Eve, né? Mas nesse você pode escolher. Só que, junto com isso, o jogo também ele tem diferentes opções de escolhas narrativas, que é algo diferente dos jogos anteriores. Porque nos jogos anteriores o passado já tinha acontecido. Então não tinha decisão para ser tomada. Nesse jogo, uma das coisas divisivas é justamente que você pode tomar escolhas. Você pode escolher se a história aconteceu com a Cassandra ou com o Alexios, ou se eles apoiaram os atenienses ou espartanos, ou romancear certos personagens. E uma coisa que altera também o rumo do jogo é que você escolhe um dos dois pra jogar, o outro automaticamente se torna um antagonista. Exatamente. Então isso fugiu muito de como a série estava sendo feita até então, né? E então é possível mudar as decisões e o próprio final do jogo. O jogo tem vários finais. Então, assim, não tenho nem como te dar muito spoiler, porque tem vários finais do jogo. E aí, lutando entre Esparta e Atenas, de acordo com a situação, e os dois vão enfrentar os Ancient Ones, né? Os antigos, que são os Templários, que estão infiltrados novamente nos dois lados do conflito. Que nesse jogo eles chamam de culto do cosmos. Culto do cosmos, é verdade. Fugiu um pouquinho. E aí tem toda uma jogabilidade de caçar os principais membros do culto do cosmos. Bem mais próximo, é bem mais pesada a mão do RPG nesse jogo do que é no Origins. E novamente o espaço explorável de representação é gigantesco, é ainda maior do que o Origins, ele abarca toda a região da Grécia Antiga e, para tanto, tem muita navegação envolvida e que retoma um pouco na jogabilidade do Black Flag, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o enredo vai passar pela Cassandra, que é neta do Leônidas, com a Cassandra ou Alexios, com a adaga, com a adaga não, com a ponta de lança do Leônidas, que é um artefato mágico, vai ficar caçando templários e tentando salvar o irmão ou a irmã do culto. Inclusive eu escolhi jogar com a Cassandra porque eu vi em algum lugar que a história dela como protagonista é o canon, né? É a canônica. E se tu escolhe o Alexios, você pode escolher, mas não é canônico na história da franquia, né? Entendi. E aí, depois disso, a Ubisoft triplicou a aposta do RPG e lançou Assassin's Creed Valhalla, que se passa num período da história do povo que a gente conhece como Vikings. Eu não joguei esse jogo e vou admitir pra quem tá ouvindo que esse é um jogo da franquia que eu não quero jogar, porque eu tô absolutamente saturado de qualquer coisa que tenha temática viking, e quando eu vi que ele é um jogo imenso, o maior da franquia em termos de quanto tempo você fica jogando, fazendo missão secundária, cavalgando, não sei o que, eu pensei, não, esse aqui não é pra mim. Mas, enfim, você pode falar desse jogo pra gente? Então, primeiro que assim, ele é realmente gigantesco, ele é o maior de todos. Ele aumenta ainda mais a relação do Odyssey. Eu também tô saturado de histórias sobre mitologia nórdica, mas eu achei ele menos pior do que o Odyssey. Eu achei ele mais divertido que o Odyssey. Eu achei ele mais redondinho, eu achei a historinha mais interessante. A jogabilidade eu achei bem melhor do que a do Odyssey. Porque o Odyssey, por exemplo, você tem 1 milhão de equipamentos, né? Você tem que ficar trocando o tempo todo. O Valhalla tem um sistema de níveis. Então eu acho que é bem mais interessante. E aí a solução que eles dão para escolher um homem ou uma mulher o protagonista é o ou a Eivor. Você escolhe e pode mudar a qualquer momento, porque a memória ela tá confusa da Animus. Então você pode escolher se é um homem ou uma mulher a qualquer momento do jogo. Ambos chamam Eivor. A narrativa ela apresenta as incursões vikings, um povo nórdico, na Inglaterra durante o século IX. Além do espaço de exploração gigantesco, a história também é muito longa. Ela é mais longa que o Odyssey. Tudo é maior do que o Odyssey. Mas é melhor que o Odyssey também. E ela inclui a invasão e os problemas de várias províncias inglesas. Só que diferente dos outros jogos, no entanto, a protagonista não é exatamente um assassino, apesar de se aliar a eles e combater os antigos templários. E aí,
da história, né, do enredo, assim, eu não vou me alongar muito sobre ele, mas um dos assassinos que eles se associam é o Basim. E o Basim vai ser ele é um antagonista dentro do Valhalla também. Ele se torna um antagonista. Já dei spoiler, sinto muito. Mas ele é o protagonista do jogo seguinte, que é o Assassin's Creed Mirage. Que a gente já vai falar sobre ele, mas só um ponto sobre o Valhalla. Eu não joguei, mas eu fiquei sabendo por cima. Tem um esquema no Assassin's Creed de, tipo, reencarnações, né? De que os Izus, eles reencarnam em humanos, uma coisa assim, não tem? Que o Eivor, o protagonista, seria uma encarnação do Odin, ou algo do tipo, né? Então, eu vou admitir que é o seguinte. A história de Assassin's Creed foi ficando cada vez mais confusa. Para os fãs mais árduos, ela é confusa em algumas questões. Começou a se criar um monte de teoria, né? Então, assim, na minha opinião, não é claro se ela é ou não é descendente, uma reencarnação de Odin. Mas ela tem uma conexão muito próxima com o Odin. Está tentando tomar o corpo da Eivor. E é interessante, uma das coisas interessantes que eu deixei de comentar é que você pode visitar espaços mitológicos nesse jogo. Então você pode ir para Asgard, pode ir para Valhalla, pode ir para... Nossa, eu esqueci o nome dos outros reinos lá. Me fugiu agora. Mas tem uma relação com o fantástico, com a mitologia nórdica bem mais próximo mesmo. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E aí, depois de 3 jogos com uma pegada mais RPG e as reclamações dos fãs antigos aumentando pelo distanciamento que a série estava tomando dos seus jogos antigos, a Ubisoft resolveu lançar um jogo que originalmente era para ser um DLC do Valhalla, mas ele foi ficando muito grande e eles resolveram fazer um jogo mesmo, que é o Assassin's Creed Mirage, que se passa em Bagdá em 1861, 1862, por aí, durante o Califado Abássida, onde o protagonista é o Basim, que o Robson já mencionou, que é o antagonista do Valhalla. Esse jogo se passa antes, cronologicamente, do Valhalla, né? Ele é a história de origem do Basim. Então, você pode falar um pouco desse jogo? Claro, o Assassin's Creed Mirage, ele é um retorno às origens da série, né, em termos de jogabilidade. Ele é bastante interessante do ponto de vista de representação. Ele toma novamente a posição de inversão do orientalismo que a gente comentou. Então, esse mundo árabe, esse mundo muçulmano, ele é visto nos seus problemas e nas suas positividades. Só para fazer uma correção, o jogo se passa na década de 860. Então é século IX, na verdade, no Califado Abássida. A história acompanha a história do Basim, que é um personagem que apareceu no Valhalla e teve um papel importante. Ele conta a história desse personagem antes dos eventos do Valhalla. É um jogo que eu acho muito interessante, eu achei ele bem legal. Infelizmente, aparentemente, não é o caminho que a série vai seguir com o próximo, Assassin's Creed Shadows. Vai voltar para algo mais RPG de novo. Mas eu acho que o que é mais interessante mesmo em relação é a questão do orientalismo. Porque desde 2011, desde Revelations, a gente não tinha uma representação oriental no jogo que começa com representação oriental. Então eu acho que sempre vale a pena ser discutismo. Como eu disse, o orientalismo pro Said é aquela forma pela qual o Ocidente representou o Oriente, como despótico, tirânico, ignorante, etc. E o Assassin's Creed Mirage novamente tenta criticar tudo isso nas suas representações, mostrando um Oriente rico e diverso. E essa é uma questão que, por exemplo, em sala de aula é muito interessante de ser trabalhada, né? Porque em geral a gente tem aquela coisa meio árabe malvado, terrorista, né? Está cheio de representação assim. E essa série de jogos vai tentar mostrar o contrário, né? Como, tipo, existe uma diversidade e uma riqueza cultural muito importante. Mas é isso. E a representação de Bagdá desse jogo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no videogame na minha vida. Não, há pouquíssimas representações de Bagdá em si. E ela é muito bem feita, né? Então... E esse episódio, eu tô gravando ele, a gente tá gravando ele em dezembro, mas ele tá sendo planejado para sair na semana do lançamento do jogo Assassin's Creed Shadows, que antes mesmo de sair ele já tá gerando bastante polêmica, né, por conta especialmente de um dos protagonistas, mas outras questões também. Então, assim, a gente não vai falar da história desse jogo porque ele não saiu ainda, lógico,
mas a gente pode falar um pouco das polêmicas e tal. Você tá acompanhando isso, Robson? Você tá por dentro do assunto? Tô acompanhando, eu tô fazendo pesquisa disso, inclusive, né? Mais pra frente devo lançar, quando eu reunir, jogar o jogo em si, para ver a tensão entre as polêmicas e a narrativa em si. Eu devo lançar um artigo sobre, meu plano pelo menos, e essas polêmicas, elas estão sendo muito fortes, né? Eu acho que a primeira coisa para contextualizar é o seguinte, é importante lembrar o que eu disse lá atrás, que a série, ela, antes de começar cada jogo, ela tem um lema, tá em tela bem grande, dizendo que é feito por um time multicultural, certo? E ele tem, como a gente discutiu aqui, uma proposta liberal de representatividade. O que é uma proposta liberal de representatividade? Olha, nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos indígenas, nós temos uma rica diversidade de personagens de várias etnias e grupos sociais, como assassinos, só que a profundidade dessas representações, ela muitas vezes ela é rasa. Mas o jogo tende a ser um liberal progressista, um liberal de esquerda. Aí, beleza. Colocamos isso na mesa. Retomamos isso na mesa. Aí, qual é a questão do Assassin's Creed Shadows? Assassin's Creed Shadows vai se passar no Japão do século XV, o que levaria todo mundo a esperar protagonistas japoneses. Exceto que eles escolheram um protagonista masculino negro, que é o Yasuke. Quem é o Yasuke? O Yasuke é um personagem histórico real, que foi um samurai negro ao serviço do Oda Nobunaga, que era um dos grandes líderes de guerra do Japão do século XV, no final do século XV. Isso é factual. Tem um monte de documentação sobre esse personagem histórico. A parte de ele ser um samurai ou não ainda está em debate porque não tem nenhuma fonte cabal, mas se sabe que ele lutou por Oda Nobunaga. Só não se sabe se ele foi investido do título de samurai, mas que ele existiu e lutou por Oda Nobunaga, isso é totalmente factual. Então, o que eu li de historiadores, mesmo japoneses, discutindo a questão do Yasuke, é o seguinte: ele recebeu 3 coisas que são fundamentais para a definição de um samurai: título, terra e armas. Então, assim, a historiografia japonesa, não consensualmente, claro, mas tende a considerar ele um samurai. Então eu acho que isso é interessante. Mas de qualquer forma, isso faz parte da polêmica. A escolha do Yasuke como um protagonista virou uma disputa dentro das guerras culturais que a gente tem hoje em dia entre progressistas e conservadores, né? E uma das coisas que chama a atenção do Assassin's Creed Shadows é que ele ultrapassou a bolha, tanto da série quanto dos videogames. E começou a ter artigos sobre o Yasuke em vários portais, em vários jornais, diretor de cinema discutindo, historiador discutindo. Então furou a bolha essa questão. Então eu acho que isso é muito interessante. E aí qual que é a questão? Por que a polêmica? A primeira polêmica de todos é se ele é um samurai ou não, né? Como dito. A historiografia tende a dizer que sim, mas aí virou um palco de debate se é ou não é um samurai de verdade. O segundo é o seguinte: todos os assassinos até hoje, eles eram personagens fictícios, todos os protagonistas. Eles conviviam com personagens históricos reais, como por exemplo George Washington, a Cleópatra, o Leônidas, outros personagens, mas o jogador não jogava com um personagem histórico, ele jogava com um personagem fictício. E pela primeira vez ele vai jogar com um personagem histórico. E aí entra em articulação com o terceiro elemento polêmico, que é jogar no Japão com um personagem negro. Então eles escolhem para o primeiro personagem histórico um personagem negro dentro do Japão. Eu pessoalmente acho muito legal. Só que criou uma polêmica gigantesca. Porque o Yasuke é uma personalidade interessantíssima. Imagina isso no ápice da escravização europeia da África. Você tem um cara que está no grupo de elite do Oda Nobunaga, que era um dos grandes senhores de guerra do Japão no século XV. Então eu acho interessantíssimo. Mas aí a questão que se coloca é o seguinte: eu falei da representatividade liberal da Ubisoft, né? Que ela é rasa. E aí ela entrou numa encruzilhada, portanto. Porque é o seguinte, ela quer ser multicultural. Então ela quer ser multicultural com um personagem negro. Mas isso não é apagar o protagonismo japonês da própria história? Qual que é mais multicultural? Tem um personagem negro no Japão ou tem um personagem japonês no Japão? Isso poderia ser uma discussão intelectual interessante. Só que não virou obviamente não virou uma discussão intelectual interessante. Virou um palco de
xingamentos de briga dentro dessas guerras culturais entre esquerda e direita, mas furou a bolha, então é interessante. E aí as acusações à Ubisoft levaram desde ela ser racista, por não colocar japoneses, teve brigas homéricas dentro da internet, mas eu insisto que acendeu um interesse nas pessoas em geral. E a polêmica foi tamanha que a Ubisoft fez uma carta pedindo desculpas para quem se sentiu ofendido, né? Esse é um documento aí que eu vou analisar, que vai ser muito interessante. E ela acabou adiando o jogo, que era para sair em novembro, agora desse ano, de 2024, para fevereiro de 2025. E aí, por que ela adiou ainda é meio um mistério. Se foi para adicionar jogos de jogabilidade, modos de jogabilidade, se é para alterar algumas representações. O que eles argumentam é que é para refinar o jogo, né? Deixar o combate, a movimentação, o parkour mais... Mas assim, as ações da Ubisoft caíram muito. Então, assim, sim, ainda é um mistério. Vai levar um tempinho até a gente descobrir essa história certinho. Inclusive, nessas 2 últimas semanas, saiu um papo de que se eles não conseguirem se recuperar financeiramente em 2025, a Ubisoft pode falir, sim, inclusive. E bom, os vídeos estão saindo, você vê ali a jogabilidade tanto do Yasuke, que é um personagem mais de força bruta, como a Naoi, que é um personagem japonesa, que você tem a opção de jogar com ela, que tem essa pegada mais furtiva e tal. A gente tá curioso para ver o que vai sair. Pelo que tá saindo de informações, né? Porque os desenvolvedores, eles foram no Reddit responder algumas questões do público e disseram que ele vai ser um jogo bem longo, com várias horas de conteúdo. Provavelmente vai ter uma similaridade aí com Valhalla, com Odyssey, pelo menos essa questão de extensão, né? E bom, veremos o que vai ser. Sim. Eu tenho minhas hipóteses, mas eu vou guardar elas porque, é só vendo o jogo mesmo pra descobrir o que vai ser. O rapto de crianças camponesas foram algumas das formas pelas quais Hassan e Sabah e seus sucessores alimentaram as fileiras da milícia. Uma vez recrutados, os novos membros eram instruídos não só no combate corpo a corpo, mas também na língua, cultura e costumes dos vilarejos ou cidades onde executariam suas missões. Eles eram uma espécie de ninjas, lutadores que sabiam se infiltrar entre as pessoas, diz Gonçalves Ferreira. E pra terminar, bom, até aqui a gente falou dos principais jogos da franquia. Eu resolvi deixar de lado as DLCs e jogos secundários pra portáteis, jogo de celular, porque daí, né, é coisa demais, e também porque eu queria mais essas perguntas sobre os enredos do jogo e história e tal, porque eu sei que tem muito professor que tá ouvindo esse episódio e provavelmente tá pensando assim, pô, eu queria trazer discussão sobre jogo pra sala de aula, mas eu não tenho tempo, eu não tenho videogame, eu não consigo me conectar com os estudantes mais jovens que jogam outras coisas e tal, embora Assassin's Creed seja uma franquia que já tá daí desde os anos 2000, mas enfim, já tem muito adulto, né? Muito barbado que nem a gente que joga. Mas eu pensei assim, pô, eu quero fazer um episódio sobre isso porque eu sou fã da franquia, tá pra sair um jogo e eu acho que isso pode ajudar professores e tal, né? Então essa última pergunta, eu queria focar nessas questões sobre representação histórica, ensino de história, pesquisa sobre jogos, porque eu esbarrei com muitos artigos, trabalhos falando dessa franquia, falando sobre representação histórica, sobre potencial ou não de uso desses jogos para o ensino de história, potencial da franquia para a formação de consciências históricas sobre o passado, sobre lugares, sobre arquitetura, sobre, enfim, várias coisas. E sempre tem alguma questão nova que a gente pode trazer, como entender esses jogos à luz da história pública e tudo mais. Então, como eu sei que você tem pesquisa sobre isso, ou pelo menos parte desses tópicos sensíveis, e como você mesmo falou aqui no episódio, você ainda está desenvolvendo trabalhos em cima disso e vai desenvolver trabalhos no futuro, eu queria ouvir as tuas conclusões sobre a franquia Assassin's Creed, ou pelo menos sobre parte dessas questões, ou o que você poderia falar pra gente sobre essa franquia com relação a ensino, pesquisa e tudo mais. Primeiro eu acho que a gente tem... É bom colocar que a gente tem várias questões, né, para trabalhar. Primeiro vamos falar de história pública, que é um assunto que tem me interessado. Eu acho que é o seguinte, primeiro é inegável hoje que os games, os jogos eletrônicos disseminam muito publicamente muitos conteúdos históricos para milhões de jogadores ao redor do globo, incluindo o Brasil, que tem se tornado um mercado consumidor cada vez maior. Isso é impressionante.
Livros didáticos, filmes, livros, muitas vezes não chegam a esse número. As aulas de professores, às vezes é isso mesmo, não dão conta de lidar com a grandiosidade dessas representações. Seja porque não tem acesso, seja porque é muito grande, é diferente assistir um filme para dar para os alunos, outra coisa jogar um jogo como o Odyssey que você está jogando, que leva 60 horas para jogar, né? O mínimo, pelo menos. E, assim, tem inúmeros memes na internet que vão dizer que se aprende mais história com Assassin's Creed ou outros jogos históricos do que em sala de aula. Eu acho um absurdo, eu acho que é um exagero aí cômico da molecada, mas ele é um indício de como muitas vezes tem sido lido esses jogos como passíveis, como possibilidade de aprendizado de ensino de história, né? Então, enquanto história pública, ele faz parte, os jogos fazem parte da memória, da constituição de memória de consciência histórica. Mas, se ele constitui uma consciência histórica, a gente precisa se perguntar que consciência histórica é essa, né? Aí a gente começa a ter vários problemas. Primeiro, o primeiro Assassin's Creed é um jogo onde os problemas são solucionados através da violência e do subterfúgio. Isso é repetido em toda a série, né? Então, assim, no jogo você participa violentamente da história. Nunca tem diálogo, nunca tem diplomacia. E pelo contrário, tem uma espetacularização da violência nesse jogo. O que é espetacularização da violência? Não é dizer, o jogo causa violência. Não. Existem inúmeras causas sociais que causam violência. Não é um jogo que faz o jovem ficar violento. Mas ele espetaculariza, ele dessensibiliza sobre a violência, né? Quando você tem um assassino com um machado cortando em vários pedaços um inimigo. Segundo ponto, como a gente já discutiu, a memória progressista liberal, onde a consciência histórica dos personagens é em geral presentista. Então é aquela coisa que eu falei do homem iluminista. Ele é racional, ele não tem ideologia, ele não tem religiosidade, ele não tem cultura, ele não é influenciado por nada, né? Ou muitas vezes ele pensa como se pensa hoje, com o nosso cinismo, de olhar para trás anacronicamente e ver os problemas já resolvidos. Eles deviam ter feito isso. Ou, eles pensam muito dessa forma. A gente pensa de outra, né? Então, é um pensamento muito presentista, que a gente chama. Mas também tem um ganho nessa leitura progressista da história, que vai, muitas vezes, contra o que é a história mais tradicional, mais oficial, mais conservadora, né? Então, é o caso, por exemplo, do Assassin's Creed 3, que você joga com um nativo americano durante a independência dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Isso é uma outra perspectiva do conflito, né? Uma das coisas que a gente não discutiu, né, até agora, mesmo quando a gente falou do Origins, do Odyssey e do Valhalla, é os Discovery Tours, né? Eu acho que são um modo desses 3 jogos, que são os últimos que saíram, que eu estou trabalhando no meu pós-doutorado. E eu acho que é importante discutir o que é esse Discovery Tour. Discovery Tour é um modo que é a parte da narrativa tradicional, ele está no menu. Pode ser acessado sem entrar no jogo principal, ou até você pode comprar como professor ele direto no site da Ubisoft, separadamente. E ele é um modo museológico e educacional voltado não às aventuras dos assassinos, mas a ensinar. Então a pretensão do Discovery Tour é ensinar a história através de um modo museu. Como eu mencionei, os Discovery Tours eles fazem parte da minha pesquisa de pós-doutoramento, então eu vou dar aqui só algumas considerações que ainda são preliminares muitas vezes. Os Discovery Tours apresentam nos gigantescos espaços exploráveis tópicos museológicos que ensinam através de documentos, de arte, de narrações feitas por historiadores. Essas informações, que são muitas vezes muito detalhadas, no entanto, elas acabam reproduzindo uma certa visão positivista da história e do museu em si. O que isso quer dizer? Uma possibilidade de reconstituir o passado tal como ele foi, né? As informações são muitas vezes meramente informativas. Elas não são críticas ou mesmo emancipatórias. Em Alexandria aconteceu tal coisa. Não tem uma perspectiva crítica necessariamente. É uma coleção de dados. Mas ainda assim, eles podem ser muito úteis ao professor. Aí a questão do ensino em si. Aí a gente pode destacar a questão como: é possível usar o videogame em sala de aula? E para mim a resposta é depende
e depende de como. É uma questão complexa que muitas vezes muitos professores, pesquisadores me perguntam. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, diferente de um filme ou de um livro, em que o professor orienta os alunos a assistirem ou lerem, e isso leva algumas horas, o videogame você leva 60 horas muitas vezes para jogar. Então é um empreendimento muito mais grandioso, muito mais trabalhoso de ser feito. O filme pode ser passado em 2 horas de sala de aula. Você assiste o filme lá sobre o Egito Antigo e passa o filme em sala de aula. E passa para 40. Agora, como fazer isso com um jogo que é para ser jogado individualmente para 40 alunos? É muito difícil. Não basta assistir também não basta assistir os jogos. Né? O jogo não é feito para... É como... É a diferença entre você assistir um jogo de futebol e jogar um jogo de futebol. Você pode até adquirir algum conhecimento do jogo de futebol assistindo, mas você adquire outro tipo de conhecimento jogando o jogo de futebol. São práticas bem diferentes. Então, muitas vezes é preciso interagir com o jogo, jogar ele. E aí, eu acho que também mais uma questão é a questão material. Então, como que a gente exige que os alunos tenham equipamento para jogar? Ou mesmo que as escolas tenham computadores ou consoles de videogame para fazer isso, né? É muito custoso. Tudo isso dificulta muito. Então, muitas vezes o professor quer utilizar os games em sala de aula, mas também por causa do equipamento, por causa da acessibilidade, por causa de muitas coisas, ele nunca teve muito contato como os jogos eletrônicos são. E isso é preciso que seja feito. Da mesma forma que, se você quer passar um filme, é importante assistir esse filme antes ou ler o livro antes. Muitas vezes é importante que você jogue o jogo antes para saber como trabalhar. Outro problema ainda, eu estou listando só problemas, né? Mas a gente já vai discutir algumas possibilidades. Mas um problema final é que muitas vezes o professor quer usar... não quero usar Assassin's Creed porque é violento. Então vou usar jogo educativo. Só que o problema é que dentro da indústria de jogos, esses jogos violentos ganham muito dinheiro. Então eles têm uma qualidade muito grande. Os jogos educativos, por sua vez, não têm esse mesmo faturamento, né? Então, muitas vezes eles não têm a mesma qualidade mesmo, gráfica, mecânica, que o game que o estudante joga em casa. E aí ele não vai se interessar por esses jogos, né? Então, dito isso, eu acho que é importante pensar, assim, que tem potencial para os jogos eletrônicos como plataformas que permitam acompanhamento, que eu diria que é auxiliar do ensino, né? Você não vai... Nenhum aluno vai aprender, nenhum estudante vai aprender jogando, nem o professor vai ter como panaceia o videogame. Quando vai se trabalhar com videogames em sala de aula, é interessante que o professor faça um levantamento de quantos alunos jogam, que jogos eles jogam. A gente discutiu até agora, a gente passou todo esse tempo discutindo como Assassin's Creed é uma fonte rica para discussão. Mas ele não é o único jogo histórico que os alunos jogam. Tem jogos de estratégia como Civilization, Age of Empires, jogos de tiro que são muito populares como Call of Duty, que alguns deles são jogos históricos. Tem jogos mais mitológicos como a série God of War. Então, a partir desse levantamento, aí é importante pesquisar sobre esses jogos e aí, se vai trabalhar em sala de aula, o que dá para fazer, é trazer imagens, trazer o enredo para discutir em sala de aula e pensar o que são os anacronismos, o que são as invenções ficcionais, o que é história, o que é ficção. Com certeza é isso. Vai ser um tema que interessa muito os alunos. Quando eu trabalhei com isso, eu trabalhei no sentido de pedir trabalhos individuais em grupos, analisando jogos que eles gostam. E aí ajudando eles a pensar criticamente sobre esses jogos. Em questão de termos de pesquisa, desculpa, eu acabei esquecendo de falar isso. A pesquisa sobre videogames, ela ainda é muito recente, né? Ela tem algumas décadas, 2, 3 décadas no máximo. Com historiadores, ela é mais recente ainda. Mas nos últimos anos tem tido cada vez mais pesquisas, então eu acho que é um objeto de estudo muito interessante. Mas ainda faltam muitos trabalhos sobre videogames diversos, sobre ensino, sobre memória pública. Então a gente ainda está caminhando. E é isso. Muitos líderes e nobres muçulmanos e cristãos morreram nas mãos dos nizaris. Um dos alvos dos assassinos, mas que conseguiu sobreviver a um atentado, foi o sultão Nasser Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, ou Saladino, uma das figuras mais importantes do Islã, por ter sido quem reconquistou Jerusalém para os muçulmanos no século XII.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto. O que você recomenda, levando em consideração que historiografia sobre jogos ainda é uma área que a gente está engatinhando, né? Olha, sobre Assassin's Creed eu vou fazer um jabá e eu vou recomendar 2 leituras minhas, que é a minha dissertação de mestrado, que é o videogame como representação histórica. Narrativa, espaço e jogabilidade em Assassin's Creed. Podem jogar no Google, vocês acham, né? Tá no banco de teses da USP. Só jogar como Robson Belo com 2 L's, vocês acham. Outro é um artigo meu que está na revista Tempo e Argumento, chamado só História e Memória em Assassin's Creed. E aí eu tenho um livro em inglês que eu recomendo, que é o Assassin's Creed in the Classroom. History's Playground ou Stab in the Dark. E é isso que, de leituras, eu acho que são um bom começo para investigar sobre. Então é isso, gente. Robson, tem alguma consideração final? Olha, eu queria agradecer o convite, dizer que a série é muito interessante. Eu acho que o seu trabalho de trazer ela à tona é muito bacana. Eu espero que os ouvintes tenham aproveitado aí algumas das considerações que eu fiz, né, que a gente fez. E acho que é continuar pensando nos jogos eletrônicos, tanto para prática de pesquisa quanto de ensino mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que as leituras citadas no fim desse episódio vocês encontram no post desse episódio aqui do nosso site, historiafm.com. Segue a gente lá no Instagram, @brigahistoria. E claro, colabora com a gente em apoia.se/brigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.